Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, sou fundador aqui do canal O Pequeno Investidor e aqui eu te ensino a investir para ter R$ 1.000 pingando aí na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Só que assim, para isso acontecer, obviamente, para você conseguir chegar lá, você precisa fugir de alguns investimentos, que na verdade eu nem sei se deveriam ser chamados de investimento, porque eles são literalmente horríveis. E você entrar nesse tipo de investimento, nesses investimentos furados, a chance de você não conseguir chegar nos seus R$ 1.000 aí todos os meses, pingando de dividendos, é gigantesca. Então hoje a live, no dia de hoje, a gente vai falar sobre quais são esses investimentos que você precisa fugir, que você precisa permanecer com muita distância dele, e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um, as características e por que que eles são uma porcaria. Beleza? Mas antes disso, me fala uma coisa aí, me conta um negócio. Será que você no momento que você está hoje aí de vida, de carreira, pensando no seu eu lá no futuro, será que você quer ficar dependendo da aposentadoria do INSS? Olha, eu de verdade não tenho nem ideia se a gente vai ter direito a se aposentar um dia, quanto mais se lá na frente a gente vai ter algum valor para receber no INSS quando chegar a nossa vez. E mesmo que tenha algum valor para a gente receber, seja lá com quantos anos a gente vai ter, lá com seus 90 anos, eu acho que esse valor não vai ser suficiente para que a gente tenha de fato uma aposentadoria digna, ou ainda que a gente tenha uma aposentadoria do jeito que a gente quer e do jeito que a gente merece. Então, a gente tem uma grandíssima responsabilidade aqui. A gente precisa ter dentro de cada um de nós um pequeno investidor, para que de fato a gente consiga cuidar do nosso dinheiro, cuidar dos nossos investimentos e que a gente chegue lá na frente sem depender do governo, sem ficar dependendo do INSS. Ainda assim, né, mesmo que a gente tenha alguma aposentadoria lá na frente, os valores provavelmente vão ser bem baixos e não vão dar para cobrir as nossas despesas básicas. Então você precisa ficar ligado desde já para conseguir cuidar dessa sua grana e chegar lá na frente para ter uma aposentadoria bem tranquila, beleza? Só que para isso eu preciso te contar duas coisas aqui que você precisa ter clareza e dominar. Vamos imaginar que você esteja aí esperando um trem passar, tá bom? Você está lá na plataforma, você está esperando um trem, né? A plataforma está coberta, caso esteja chovendo e tal, você fica bem protegido, mas você está esperando o seu trem chegar. Primeira coisa que você precisa dominar é a seguinte: você precisa primeiro saber qual é o trem que você tem que pegar, né? Porque não é todo trem que passa que de fato te interessa. Então você primeiro precisa ter conhecimento, saber qual que é o trem certo que você precisa pegar. E segundo, você precisa estar na plataforma na hora que o trem chega. Não sei se já aconteceu com você, né, de você estar atravessando ali a passarela em cima da marginal, se você for aqui de São Paulo, se você for de alguma outra cidade, você está chegando perto da estação, e aí você vê o seu trem saindo, né, fechando a porta, seu trem indo embora, você vai ter que esperar, sei lá quantos, 10, 15 minutos para o próximo trem. Então, você precisa primeiro saber qual é o trem que você tem que pular para dentro, e além disso, você precisa, obviamente, estar na plataforma na hora certa, porque senão o trem vai passar e você não vai conseguir pegar ele. E o segundo ponto muito importante que você tem que ter certeza é qual é o trem que você não pode pegar. Qual é o trem errado para você entrar. E de verdade, parece que esse trem errado está sempre aí dando mole, né? Então, se você pegar o trem errado e ele te levar para a direção oposta, você vai no mínimo perder muito tempo. Aqui no mundo dos investimentos, eu diria que você vai perder tempo e dinheiro. Então, não pegue o trem errado. Em alguns momentos, você vai de fato encontrar investimentos que te entreguem retornos acima da média, retornos muito bons e tal, mas isso não vai acontecer o tempo inteiro. É igual a história do trem. Não é toda hora que você está chegando na plataforma que o trem está lá, às vezes você vai precisar esperar. Então, com os investimentos, fazendo esse paralelo aqui, é muito parecido. Não é toda hora que a gente tem boas oportunidades de investimento parada ali, dando sopa para a gente. Em outros momentos, a gente sabe, tem um trem parado lá, a porta está aberta, e parece que é sempre isso que está acontecendo, mas não é o trem certo. É que nem quando você chega na sua estação, na sua plataforma, normalmente o trem na plataforma do outro lado está lá parado, né? O seu não chegou ainda, mas a da galera do outro lado, que vai para o sentido oposto do seu, está lá paradão, esperando já o pessoal entrar e conseguir sentar no trem. Então, parece que isso acontece sempre, no mundo dos investimentos acontece bem parecido. Aqueles investimentos porcaria, aqueles investimentos bem lixo que você não deveria, em hipótese nenhuma, investir, eles estão sempre com a porta aberta lá, piscando, com lugar para você entrar e ficar sentado, meio que te chamando, te convidando para ir lá. E você não pode, não entra no trem errado, por mais que ele esteja lá com a porta aberta. Então, o que eu quero contar para você aqui, né? Além da gente falar dos investimentos, mas eu quero te passar um recado e um segredo bastante importante. Porque, por incrível que pareça, na nossa cabeça, a gente sempre acha que a gente precisa acertar
os maiores investimentos, aqueles investimentos que vão dar as maiores rentabilidades, aquela, para quem já investe há algum tempo, aquela Magazine Luiza lá nos tempos áureos, né, que pagou alguns centavos e chegou a R$ 20, não sei quantos 1000% de retorno. A gente fica sempre achando que a gente tem que acertar esse investimento. E de verdade, no longo prazo, putz, não é esse cara, não é ter que acertar esse investimento perfeito que vai fazer a diferença, porque é muito difícil de conseguir fazer isso. O sucesso no investimento no longo prazo, ele vem muito mais da sua capacidade aí como investidor de errar pouco nas escolhas que você faz, do que necessariamente você ter que acertar muitas vezes os excelentíssimos investimentos. A carteira defensiva, no longo prazo, ela costuma dar retornos muito melhores do que aquela pessoa que tenta de forma muito agressiva o tempo inteiro achar aqueles investimentos bombásticos e que de verdade só vai colocar o patrimônio dela em risco. Pensa aí no futebol, não sei se você gosta de futebol, se você joga a bola, se você acompanha, mas se você gosta, pensa o seguinte: quando um novo técnico assume um time, normalmente esse time está em crise, né? Mas quando ele assume um time, o que ele faz primeiro? Pelo menos aqueles técnicos que têm amor ao emprego e querem continuar empregados. Primeiro ele arruma a defesa do time. De nada adianta ele querer trabalhar no ataque se ele fica tomando gol todo jogo. Então, primeiro o técnico que assume o time, ele vai arrumar a defesa para, se tudo der certo, ele conseguir pelo menos sair com empate, pelo menos ganhar um pontinho no campeonato. Defesa arrumada, eles aí sim começa a treinar o ataque. Aí sim ele começa a treinar os atacantes para que os atacantes consigam fazer gol. E se você não toma gol e consegue fazer pelo menos um, você vai ganhar o jogo, você vai levar os 3 pontos para casa. Então, quando a gente fala de futebol, isso é muito comum, né? Os técnicos, quando assumem os times, eles costumam primeiro começar arrumando o time da defesa. Se você aí não gosta de futebol, mas gosta de algum esporte americano, por exemplo, talvez você deve ter mais familiaridade com um termo que eles usam muito lá, né, nos Estados Unidos, nos esportes americanos, na NBA, né, no basquete, no futebol americano, eles sempre gritam muito defesa, defesa, defesa. E eles falam lá que, na verdade, o ataque ganha jogo, mas a defesa é que ganha de fato o campeonato. No mundo dos investimentos, funciona de forma muito parecida. Aquela ação que vai se valorizar bastante e tal, ela vai te dar um retorno muito bom naquele curto prazo, mas no longo do tempo, para você ganhar o campeonato, você precisa ter uma defesa sólida, você precisa ter uma carteira aí que tenha bons retornos, mas que também seja defensiva. Beleza? Senão, a coisa não vai rolar. Você vai chegar lá na frente e vai depender da aposentadoria do INSS. A gente já falou aqui que definitivamente não é aquilo que a gente quer, tá bom? Então, antes da gente falar agora dos investimentos que você deve fugir, para você de fato não entrar neles, eu quero só passar um recado rápido. Entre os dias 22 agora, do mês de agosto, e 28, vai rolar a semana Dividendos para toda a vida. Vão ser aulas totalmente online, 100% gratuitas, comigo, em que eu vou ensinar para você como que você vai investir para construir os seus R$ 1.000 pingando aí todos os meses na sua conta, mesmo se você for um investidor iniciante e estiver começando agora. Então, vem para essa semana, se você quiser se inscrever, o link está na bio do Instagram ou aqui na descrição do YouTube. Beleza? Dado esse recado super importante, vamos falar agora então dos investimentos porcaria que você deve fugir, daquele trem que está com a porta aberta, sempre com lugar para você entrar e sentar, e que você não vai fazer isso. O primeiro deles, e esse de verdade é um que, cara, não vá, fuja desse investimento. É um investimento chamado de COI. Bom, não sei se você já ouviu esse investimento, mas eu não vou ficar entrando aqui nos detalhes do que ele consiste, eu vou explicar no geral o que ele faz. O COI é quando o investidor, né, normalmente a corretora, o gestor, ele começa a fazer algumas combinações de investimento, cujas essas combinações te entreguem algum resultado. Então, vamos imaginar assim, não é simplesmente comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras. Ele fala o seguinte: se você comprar ações da Petrobras e essas ações se valorizarem tantos por cento em até um ano, e a Bolsa de Valores se desvalorizar tantos por cento em até um ano, e o dólar subir, não sei o que lá. Se essas combinações começarem a acontecer, você vai ganhar um retorno de X%. Se uma dessas combinações não acontecerem, o retorno é metade disso. Se nada disso acontecer, você recebe o seu dinheiro de volta, sem nenhum reajuste. Putz, num primeiro momento, aquele investidor que está começando, ele acha que é interessante, porque ele olha e fala: bom, se der certo, eu vou ganhar um retorno super bacana, e se der errado, eu não vou perder nada, eu vou receber meu dinheiro de volta. Ou vou perder um dinheiro pequeno. Cara, de verdade, isso pode até ser bom, né, num primeiro momento, mas quando você começa a analisar essa combinação,
Essa combinação, normalmente proposta no COI, é tão improvável de acontecer que você, na verdade, não vai conseguir ter aquela rentabilidade que parece ser maravilhosa. Você vai, na melhor das hipóteses, ter uma rentabilidade super baixa ou até receber o seu dinheiro de volta. Só que o dinheiro não vai ser reajustado. E aí você vai ter perdido poder de compra. A inflação vai corroer o poder de compra daquele dinheiro que você investiu. Então, COI sempre parece ser uma excelente proposta de investimento. Normalmente ela vem com uma tabelinha super bonita, com um percentual de retorno super alto, num espaço de tempo que não é tão longo e você acha que, cara, vai valer super a pena. Só que de verdade aquela combinação é muito difícil de acontecer. É que nem você entrar aí num site de aposta qualquer e colocar um monte de combinação para acontecer. Meu, de verdade, não vai. Se acontecer, vai ser para uma pessoa só, uma vez, não vai dar para repetir. Então, putz, COI para mim é uma grande ilusão. É um tipo de investimento que quem ganha dinheiro é a corretora, quem ganha dinheiro é o banco, mas não é o investidor. Beleza? Então, fuja de COI. Baita furada esse negócio aqui. Essas combinações não vão acontecer. Beleza? Se você já investiu em COI, me conta aqui, fala, ó, eu já entrei em um COI, já me ofereceram esse negócio, só para eu poder saber se você conseguiu fugir, se você se esquivou dessa furada ou se, infelizmente, você acabou entrando nele, tá bom? Mas agora que você já sabe, tenho certeza que se aparecer para você COI aí, você não vai mais entrar nessa porcaria. O segundo investimento ruim que você precisa fugir de todas as formas é um investimento bastante conhecido. Só para você ter uma ideia aqui, existe 1 trilhão de reais aplicados nesse investimento. 1 trilhão de reais. É muito zero, né? Acho que eu não consigo nem ter ideia da quantidade né, da torre de dinheiro que teria que ser para representar 1 trilhão de reais. Esse investimento, que as galera chama de investimento, mas não deveria, é a famosa poupança. Não tem nem o que falar sobre esse negócio, né? Porque a rentabilidade da poupança, de verdade, ela é sempre muito baixa. É, só para você ter uma ideia, faz 23 meses seguidos que a poupança perde para inflação. Então, há quase 2 anos, se você tem aí dinheiro parado na poupança, e eu vou te dizer que existe uma chance bem razoável que você tenha, você está perdendo o poder de compra, a inflação está acabando com aquele dinheiro. Por mais que nominalmente, ou seja, quando você olha por aquele valor investido, você veja aquele número crescendo, né? Porque a poupança não vai diminuir a rentabilidade, você não vai ver o número diminuir, você não vai ter lá R$ 1.000 e amanhã você tem 900, não vai acontecer. Você vai ver 1.000, depois R$ 1.000 e 5, R$ 1.000 e 11, vai crescer bem devagarinho, mas você vai ver crescer. Só que se você coloca a inflação nessa conta, se você coloca a inflação para dentro desse jogo, a inflação está muito mais alta do que a poupança. Nos últimos 12 meses, a inflação está na casa aí de 12%, quase 12%, um pouco abaixo disso. Enquanto que a poupança rendeu aí míseros 6%. Então, de fato, você está vendo seu dinheiro sumir lá dentro. E por que eu estou te falando que provavelmente você tem dinheiro na poupança? Quando a gente olha e vê que existe 1 trilhão de reais parado nesse investimento, putz, de verdade é bastante dinheiro. Quer dizer que muita gente deve ter grana parado, nem que seja um pouquinho de dinheiro parado nessa poupança. E além disso, se a gente começa a olhar mais a fundo sobre essa grana parada lá, a gente vê que 70% da classe média tem dinheiro na poupança investido. 70%. Quer dizer que a cada 10 pessoas da classe média, 7 tem dinheiro parado na poupança. Mesmo já em algum momento tendo visto as pessoas aí falando que poupança é um investimento muito ruim. Eu não estou contando nenhuma novidade aqui em relação a esse item 2, em relação a esse investimento porcaria que é a poupança, mas, mesmo assim, possivelmente você tem dinheiro parado lá. Então, tá na hora de mudar, né? Tá na hora de mexer essa grana, arrancar esse troço de lá e colocar esse dinheiro para trabalhar por você, porque lá mesmo esse dinheiro, na verdade, só tá sumindo, tá bom? E se a gente começar a olhar as outras pessoas, né, aqui da população brasileira, se a gente olhar as pessoas mais ricas, a gente vai ver que o dinheiro parado na poupança começa a cada vez mais diminuir. Será que tem alguma correlação? Será que faz sentido? Quanto mais rico a pessoa é, menos dinheiro na poupança ela tem? Olha, eu não acho que deve ser coincidência, né? Ou essa pessoa minimamente conhece um pouco mais sobre investimento, ou ainda essa pessoa tirou dinheiro da poupança e conseguiu fazer mais dinheiro. Se a gente olhar, então, a classe média, a gente sabe que 70% da classe média tem algum dinheiro na poupança. Em média, tá? São R$ 12.000 na poupança parado. Se a gente vai para a classe mais alta, não estou falando dos super ricos ainda, tô falando da classe mais alta, tá? 14% dessa galera, 14% das pessoas mais ricas do Brasil,
tem dinheiro na poupança. Meu, se a classe média, cada 10 pessoas, 7 tem dinheiro na poupança, as pessoas mais ricas não chegam a 2. E se a gente olhar para as pessoas super ricas, que são aquelas pessoas podres de rica, que eu acho que não conseguem nem gastar o tanto de dinheiro que elas têm em uma, duas ou até 5 vidas, essas pessoas, menos de 1% têm dinheiro na poupança. Menos de 1%. Não chega a uma pessoa. Então, a cada 10 super ricos, nem um deles tem dinheiro na poupança. Menos de uma pessoa tem dinheiro na poupança. Cara, não dá para ficar lá, né? Acho que eu consegui te dar, de forma bem resumida, alguns números bastante importantes que te convença que você precisa arrancar essa grana de lá, tá bom? Terceiro investimento que é bem porcaria que você precisa arrancar seu dinheiro de lá. São aqueles fundos de investimento chamados fundos de baixo risco e ainda que sejam monoativos. Cara, o que, que são fundos monoativos? Existem, você vai ficar chocado, tá? Mas existem fundos de investimento hoje que a única ação que aquele fundo investe é, por exemplo, a Petrobras. O fundo existe para comprar ações da Petrobras. Existem outros fundos de investimento que ele existe para comprar ações da Vale, por exemplo. Outros fundos de investimento que existem para comprar tesouro direto, que é um título do governo, só para comprar tesouro direto. E esses fundos, eles têm então uma estratégia muito simples, uma estratégia que ela é facilmente replicada por nós, pequenos investidores, na nossa própria carteira, só que eles cobram taxa de administração para fazer isso por você. Então, além de você ter um fundo que está fazendo uma estratégia super simples, você está pagando esse gestor, você está pagando esse fundo para aplicar uma estratégia simples, que de verdade a gente com um conhecimento básico inicial já conseguiria fazer também. Então, não faz sentido algum você investir em um fundo de investimento que tenha um perfil desse tipo. Quando você coloca o dinheiro em um fundo de investimento, você no mínimo espera que esse gestor consiga aplicar algo que você, com o seu conhecimento, não conseguiria fazer, ou ainda com o tempo que você quer investir para estudar sobre esse assunto, não quer chegar nesse nível de complexidade. Então, beleza. Aí, ok, se você quer então investir num fundo, você precisa que esse gestor faça um trabalho que você não consegue fazer, ou ainda não quer fazer. Agora, colocar o seu dinheiro num fundo de investimento, que você tem plena capacidade de fazer, mesmo com conhecimento básico, e ficar pagando taxa para esse cara fazer, meu, não faz sentido nenhum, né? Ficar colocando o seu investimento num fundo que é um fundo mega conservador, de renda fixa, que compra tesouro direto, que compra CDBs atrelados aí a 100% do CDI. Meu, não faz isso, isso daí a gente faz muito melhor nós mesmos, tá bom? Então, fuja desses fundos. E por incrível que pareça, não sei se você já encontrou algum deles, mas esses fundos estão cheios. Tem uma galera oferecendo fundo de investimento desse tipo aí com taxas super abusivas, taxas de 1%, 1,5%, até 2% para fazer estratégia porcaria. Então, foge desse negócio. Se esse trem tiver parado para você com a porta aberta, você ignora, fica bem longe dele, não entra lá, porque vai ser furada. Beleza? Até aqui, você já se identificou com alguns desses investimentos porcaria que eu estou contando? Talvez, espero que não, mas se já se identificou, tudo bem, calma, nem tudo está perdido, tem salvação, você vai conseguir tirar esse dinheiro de lá e colocar em opções bem melhores, tá bom? Vamos lá, mais um aqui, o quarto tipo de investimento que eu separei que você precisa fugir. E esse daqui ele é um pouco mais genérico, mas eu acho que já devem ter te ofertado. E ele, de verdade, se você tiver num momento ali meio empolgado, por mais que você saiba que é muito bom para ser verdade, existe uma chance de você cair. Que são aqueles investimentos que te prometem retornos muito bom para ser verdade. São aqueles que falam, não, ó, investe o seu dinheiro aqui, que ele vai de verdade render 1%, 2% ao dia e você não tem risco nenhum. O risco é zero. Cara, isso não existe. De verdade, a chance disso ser uma grande pirâmide é enorme. A história aqui tá cheia de história de pirâmide que aconteceu. Ela vem com uma roupagem de um tema diferente, ou é de energético, ou é de produto não sei o que lá, ou é de criptomoeda. Ao longo do tempo, a roupagem dessas pirâmides ela vai mudando. Mas no final a essência é sempre a mesma. Pegar o seu dinheiro e aí com o seu dinheiro fazer a rede ganhar grana
até dado momento que ninguém mais consegue ganhar dinheiro, essa pirâmide desaba e um monte de gente perde dinheiro para um pouquíssimo número de pessoas conseguirem de fato ganhar alguma coisa de forma ilegal. Então, se você se deparar aí com alguma oferta de investimento que te prometa retornos que sejam muito bons para ser verdade, e ainda que te digam que o risco é baixo ou até que não existe, na boa, vira as costas e vai embora. Você vai provavelmente entrar em algum tipo de golpe e você vai perder o seu dinheiro que foi muito suado para ser conquistado. Eu gosto de fazer um paralelo que o dinheiro que você ganha, na verdade, ele é mais do que uma moeda, ele é mais do que um papel, ele é mais do que um número no seu aplicativo do bancário, ali na conta do seu banco, ele é as horas da sua vida. Você trocou essas horas de vida pelo seu trabalho e em troca disso, em troca das suas horas e do seu conhecimento, alguém te pagou dinheiro. Quer dizer que se você faz um investimento porcaria e você perde esse dinheiro, você literalmente jogou horas da sua vida no lixo. E de verdade a gente sabe muito bem que horas de vida a gente não consegue voltar atrás, né? Se tem uma coisa que a gente não consegue voltar atrás é no tempo. Não existe nenhuma máquina do tempo, pelo menos não que eu conheça. Se você conhecer alguma, me conta, porque eu já vou ficar interessado, mas até agora eu não conheço nenhuma que faça a gente conseguir recuperar o tempo. Então, não entre nessas furadas de investimento querendo ganhar dinheiro fácil, porque isso não vai acontecer. O maior investidor de todos os tempos na bolsa de valores, que é um senhorzinho chamado aí Warren Buffett, não sei se você já ouviu falar dele ou não, mas esse cara, em média, ao longo dos seus mais de 50 anos de investimento, conseguiu um retorno médio por ano de 20%. Como é que alguém que vai te prometer um retorno de 1% ao dia, como é que isso pode ser verdadeiro? Não vai, né? Se o maior cara de todos os tempos no investimento tem uma média de 20% ao ano, não tem como você conseguir mais de 300% ao ano, né? Não existe isso. Então, putz, não caia nessa. Eu já recebi, ó, não foram poucas as vezes, tá? Que alguém me ofereceu aqui investimento em criptoativos que fazem retornos maravilhosos e normalmente vem com os papos assim: "Não, você investe esse dinheiro e esse dinheiro ele é investido em fundos de criptoativos". E aí você tem pessoas fazendo trade de criptomoedas, e aí nesses trades eles vão ganhando dinheiro e te retornam garantido 1% ao dia. Meu, como assim garantido? O cara faz trade e ele garante 1%, então por que que ele está pedindo meu dinheiro? Por que que ele já não está rico fazendo com o dinheiro dele mas não, ele está pegando o meu para fazer isso com o meu. Não faz sentido nenhum, né? Ou ainda, não, você vai investir seu dinheiro e aí existem mineradores de criptoativos lá nos Estados Unidos, lá na China, lá não sei aonde, que está minerando Bitcoin. Nossa, putz, sei lá, né? Não sei nem o que é esse tal desse negócio de minerar Bitcoins e por que lá nos Estados Unidos. Meu, não é real, entendeu? Foge desse negócio. Não coloque sua grana lá. Espero que você não tenha colocado até hoje. E se você não colocou, parabéns. Não coloque. Se você já colocou, espero que você tenha aprendido com o erro e não faça mais isso. Beleza? Bora então pro mais um. Já vamos falar do nosso quinto investimento polêmico e porcaria. E esse daqui vai ser polêmico mesmo, tá? Esse daqui eu vou ter que te explicar um pouco mais. Então presta atenção, porque esse investimento aqui existe uma chance de você ter. E eu quero que você entenda quando ele não funciona e quando ele funciona. É investimento em previdência privada. Putz, Lucas, mas previdência privada, você está falando que é a porcaria? Olha, eu vou ter que te explicar um pouquinho mais de previdência privada agora para você entender, tá? Mas na maioria das vezes não funciona bem. Primeiro, previdência privada existem basicamente dois tipos de formato de previdência. O primeiro deles é o VGBL. O segundo deles é o PGBL. A previdência privada do tipo VGBL, ela tem uma diferença tributária ali, tá? Basicamente, ela vai cobrar o imposto de renda, né? O governo, o leão, vai morder um pedaço do imposto sobre o lucro da sua aplicação na Previdência. Então, se você colocou 10 mil reais e no final você tirou 15 mil, você lucrou 5, o imposto vai ser cobrado em cima desses 5 e não em cima dos 15 totais. Beleza? E para quem que é bom a previdência privada do tipo VGBL? Basicamente para aquela pessoa que faz declaração do imposto de renda anual na base simplificada, naquela declaração simplificada, porque não tem nenhuma vantagem tributária uma previdência privada do tipo VGBL. Então,
A pessoa que faz no tipo simplificado, a VGBL é mais indicado, tá? Porque o imposto de renda vai incidir sobre o lucro da previdência e você não vai ter nenhum tipo de isenção tributária ali, nenhum tipo de desconto tributário na sua declaração de imposto anual. Agora, atenção, se você está começando a sua carreira agora, se você está começando a trabalhar, normalmente no começo a gente não tem um salário assim tão alto, né? E quando a gente não tem um salário muito alto, a declaração de imposto de renda simplificada acaba sendo a melhor, acaba sendo aquela declaração que nos dá uma restituição maior. Só que ao longo do tempo, conforme a gente vai evoluindo no trabalho, vai ganhando aumento, vai ganhando promoção e tal, normalmente você começa a ir para um tipo de declaração de imposto diferente, que é o completo. E aí a previdência do tipo VGBL não tem nenhuma vantagem tributária. Tá, quem que tem então vantagem tributária para quem faz declaração de imposto de renda do tipo completa, né? É a previdência PGBL. A PGBL, por que ela te dá, então, esse benefício tributário na declaração de imposto de renda anual? Porque ela pega até 12% da sua renda, então você vai pegar lá 12% de tudo que você ganhou no ano. Se você aplicar 12% da sua renda na sua previdência privada do tipo PGBL, você, quando fizer a declaração anual, vai abater da sua renda esses 12%. Então, vai incidir o imposto em cima de uma receita menor. É como se você tivesse ganho menos dinheiro. Então, você vai pagar menos imposto. Por outro lado, no dia que você for declarar a previdência privada do tipo PGBL, o imposto de renda vai incidir em cima do valor total. Tanto o valor que você investiu e aportou, quanto o valor que você lucrou. Então, se você colocou um aporte de 10 mil reais na PGBL e lucrou mais 5, né? Então no final você tem 15 mil reais, o imposto de renda vai incidir em cima dos 15 e não em cima só do lucro, que seria de 5, como é o caso da VGBL, tá bom? Então, a PGBL ela é mais interessante para aquela pessoa de fato que está começando a carreira agora, mas tem uma crença que ao longo do tempo vai aumentar a sua renda e vai usar a declaração de imposto de renda completa. E além disso, pretende usar esse dinheiro só lá na frente, tá bom? Então, se você, vou até repetir essa parte, tá? Se você tem uma previdência do tipo PGBL e você coloca até 12% da sua renda do ano, né, de tudo que você recebeu no ano, nesta previdência, você consegue abater disso do imposto de renda na declaração anual. Ah, Lucas, mas eu quero colocar 20% do meu salário anual nessa previdência. Eu posso? Pode. Só que você só vai ter um benefício fiscal de até 12%. Você não vai ter esse benefício fiscal de ter colocado 20%. Então, de verdade, eu acho que nem vale a pena. O máximo que você deveria colocar é 12. E se você quiser continuar aportando em uma outra previdência, aí faz do tipo VGBL e aporta essa diferença no VGBL, porque você vai pagar menos imposto depois lá na frente, beleza? Então, tem essa sacadinha aqui sobre previdência privada. Outro ponto importante que você precisa entender sobre previdência, pelo menos hoje é assim que funciona, existem duas tabelas de tributação, progressiva e regressiva. Cara, na essência, quem faz uma previdência privada está esperando usar esse dinheiro quando? Na aposentadoria, lá na frente, daqui muitos e muitos anos. Então, quando você olha para uma tabela regressiva, quer dizer que quanto mais anos passam de quando você fez aquele aporte, menos imposto você paga. Pô, Lucas, se eu quero então usar a minha previdência na minha aposentadoria vai ser daqui muitos anos, eu deveria ir na tabela regressiva, certo? Sim, certo. Porque é quando você vai conseguir pagar a menor alíquota de imposto de renda possível. Beleza? A progressiva, você vai pagar de acordo com a grana que você tem ali aplicada. Então, se você tiver muito dinheiro aplicado, você vai pagar uma alíquota maior. A progressiva ela só é mais indicada para aquela galera que pretende usar esse dinheiro no curto prazo, para quem pretende usar esse dinheiro em alguns poucos anos, sei lá, 2, 3, 4, até 5 anos. Só que, meu, se você pretende usar o dinheiro num pouco tempo, não é a previdência que você deveria fazer, né? Você deveria fazer a previdência para aposentadoria, para longo prazo, não para curto prazo. Curto prazo existem outros investimentos que a gente vai falar ao longo dessa semana nas lives aqui, mas que não é a previdência privada. Beleza? Deu para entender aqui essas diferenças? Tá, então quando que eu deveria usar a previdência privada e por que você está colocando que a previdência privada é um investimento que está na lista aqui dos investimentos que você deve fugir? Olha, não é que você deve fugir da previdência o tempo inteiro. Na maioria das vezes, a previdência não é o melhor dos investimentos. Ela é bom para quê? Se você quer, de fato, usar ela só na aposentadoria e se você quer usar todo o benefício fiscal e tributário que você consegue extrair da previdência. Então você precisa ser bem assertivo
na hora que você vai escolher aí se é o PGBL, se é o VGBL, qual é o tipo de tabela de imposto. Se você errar nessas escolhas, de verdade você vai perder dinheiro ou ainda você vai dividir o seu dinheiro com o governo sendo que você não precisava, tá? Então, você precisa ser muito assertivo na hora que você vai escolher. Não faça qualquer tipo de previdência, que você pode aí não fazer um bom negócio. Segundo ponto importante, as previdências privadas, normalmente, elas estão em fundos de investimento mais defensivos. Fundos de investimento que têm como principal característica correr menos risco. A gente fez uma live ontem que a gente falava sobre o medo de perder dinheiro e a questão do risco-retorno. E aí lá eu comentei com você que quem busca baixo risco vai encontrar baixo retorno. Não tem como fugir disso. E a melhor estratégia que a gente pode ter para conseguir usar o tempo a nosso favor e diminuir o risco dos investimentos é, de fato, usar o longo prazo, usar os anos de investimento pela frente. Então, cara, previdência privada é um negócio para aposentadoria. A aposentadoria vai demorar muitos anos. Por que que então eu estou colocando meu dinheiro em ativos, em opções de fundos de investimento que, no geral, costumam entregar baixo retorno, porque eles são de baixo risco, sendo que eu tenho tempo a meu favor. Por isso que, na maioria das vezes, a previdência ela é muito difícil de você conseguir encontrar uma previdência que, de fato, esteja valendo a pena. E devem existir? Olha, de verdade, eu imagino que deve existir. Eu já passei por algumas previdências e eu não consegui ter boas experiências assim. Os bons fundos, os melhores gestores, normalmente esses fundos nem estão abertos para captar dinheiro o tempo inteiro. Ele abre por um tempo, fecha, e quando ele abre, a concorrência é tão grande que você mal consegue aportar o seu dinheiro naquele fundo. Ou ainda, quando aquele fundo abre para captar dinheiro, talvez não seja o melhor momento para você conseguir aportar. Talvez naquele momento você não tenha ali uma grana suficiente ou não seja o seu principal objetivo aportar na previdência. Então, por isso que é muito difícil encontrar fundos de previdência privada que sejam interessantes, tá? Porque a maioria deles, os top de linha, normalmente eles não estão nem abertos para captação. Mas deve existir alguns, você só precisa ser muito criterioso e procurar bastante por eles. Agora, existe uma outra exceção que faz com que investimento na previdência privada seja excelente, excelente, que é se você trabalha como CLT em alguma empresa e essa empresa te oferece uma possibilidade de uma previdência privada incentivada. O que isso quer dizer? A empresa fala assim: olha, um dos benefícios que eu ofereço para os meus funcionários é que se você colocar um pedaço do seu salário descontado direto na folha, eu coloco X% a mais nesse seu fundo de previdência. Nesse caso, vale a pena. Vale a pena, tá? Porque, pô, vou dar um exemplo, tá? Existem empresas aí que, por exemplo, colocam 60% do valor que você aporta. Então, se você colocar R$ 1, eles colocam 60 centavos a mais na sua previdência. Que investimento que te dá um retorno de 60% ao mês? Não existe, né? Não existe. Então, vale a pena, mesmo que o fundo seja uma porcaria, mesmo que seja um fundo de mega renda fixa, super defensivo, que rende pouquinho, não interessa. Porque aí o benefício não está no rendimento desse fundo, mas está principalmente no aporte que a empresa vai fazer, no aporte que a empresa vai complementar na sua previdência. Você só precisa ficar atento às regras de saída, tá? Porque cada empresa vai ter uma regra, cada empresa vai ter uma política, tem empresas que vão exigir que você fique um número mínimo de anos para você ter direito à parte que ela aportou, tem outras que não. Então, você precisa entender, se for o seu caso, quais são as regras também, para você saber se vale a pena e se cabe para você. Já vi empresas que exigem que você se aposente na empresa. Imagina, hoje em dia, uma pessoa ficar 30, 40 anos trabalhando na mesma empresa é muito difícil. Então, de verdade, não vai ser nem muito factível você conseguir, no final das contas, usufruir desse benefício, porque quantas pessoas que entram numa empresa, de fato, conseguem se aposentar nela depois de muitos anos, tipo 20, 30, pouquíssimas, né? E cada vez menos. Então, previdência privada, no geral, é furada, mas ela tem algumas vantagens aí. Você precisa ser mais criterioso na hora de escolher. Se você conseguir acertar bem para a finalidade que realmente ela deve ser, que é a aposentadoria, aí, quem sabe, já vale um pouco mais a pena, tá bom? Então, falamos de um monte de ativo aqui, né? Você deve estar com a cabeça cheia. Espero que você tenha conseguido anotar bastante do que a gente falou. Em resumo, para fechar o resumo, se você chegou na metade e tal, depois você volta na live, mas o resumo total é o seguinte: previdência é bom para quem não é tão regrado para investir, para quem está pensando numa aposentadoria, para quem tem uma previdência incentivada da empresa e para quem quer usar essa questão do benefício fiscal do tipo de previdência PGBL para tentar pagar um pouquinho menos de imposto de forma legal. Isso aqui não tem nada de errado, tá? Isso é legal, tá na lei, você pode fazer, tá tudo bem.
Segundo ponto, COI e poupança. COI e poupança você precisa fugir. Foge. Se te oferecerem, você nem escuta. Se for poupança e seu dinheiro está parado lá, provavelmente você deve ter um dinheiro parado lá. Cara, você não está acompanhando aqui o pequeno investidor a fundo, porque você já saberia aonde você deveria ter colocado esse dinheiro e ainda que você não deveria ter mais dinheiro parado na poupança, tá bom? Então, não deixe sua grana perdendo dinheiro na poupança, você está perdendo poder de compra lá dentro. Renda fixa, investimentos mais defensivos, tá tudo bem, é importante ter, reserva de emergência, coisas de curto prazo, beleza? Podemos falar em outro momento sobre renda fixa mais no detalhe, se vocês quiserem. Fundos imobiliários, top também. Fundos imobiliários, ótimo para dar constância, receber dividendos todos os meses, recorrência de renda, ótimo, ótimo tipo de ativo. E ações, então, combina um pouco dessa recorrência de dividendos, mas com potencial de crescimento maior ao longo prazo. É de fato quem consegue alavancar mais patrimônio para você, ainda claro que o risco seja maior. Máxima risco-retorno vai estar presente no seu mundo dos investimentos o tempo inteiro, não tem segredo, beleza? E o que você não pode fazer, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, nunca, é entrar em promessa de dinheiro fácil. Isso não vai acontecer. Você vai perder dinheiro que você demorou muito para ganhar, dinheiro que veio de um suor muito grande no seu trabalho, de muita cabeça ali, muito suor, e você vai perder essa grana porque dinheiro fácil não existe. Se você descobrir alguma, você passa pra gente, mas de verdade vai ser furada, né? Porque não tem grana fácil. Então, se tiver uma promessa de dinheiro fácil, criptoativos, mineração, 1% ao dia, sem risco, é aquele checklist maravilhoso para você perder dinheiro que você não deve entrar de jeito nenhum. Show? Bom, agora, com esse monte de ativo que você sabe que você não pode comprar, eu acho que você não tem mais desculpa nenhuma para começar a investir melhor. Então, por isso, eu te convido para vir na Semana Dividendos para Toda a Vida, que vai rolar comigo entre os dias 22 e 28 de agosto, 100% online, totalmente gratuito. Basta você se inscrever, clica no link aí na bio do Instagram, você vai se inscrever, eu vou te contar lá como que você vai investir para chegar nos seus R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Mesmo você, pequeno investidor que está começando agora, do absoluto zero. Então, se inscreve, corre lá, as vagas ainda estão abertas. Evento totalmente online, 100% gratuito. Se você estiver no YouTube, tem aqui o link na descrição. Tá bom? Valeu, galera. Amanhã tem mais live. Espero que vocês tenham gostado dessa. Boa noite. Até amanhã.